Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Band Placar com oferecimento BandBet. Bora dar destaque para o futebol e também para a rodada da NBA, começando pelo futebol carioca, cariocão na tela da Band, do Band Esportes, com Flamengo e Sampaio Corrêa se encarando hoje, Berna, no Maracanã, como você falou outras vezes aqui no Band Placar, finalmente um jogo no Maracanã. Hoje, talvez com um time mais alternativo, já que no fim de semana temos um duelo entre Flamengo e Botafogo, mas eu queria te perguntar, porque ontem chegou o Danilo. Chegou o Danilo. Chegou o Danilo. Eu quero já perguntar e você já me responde, já faz um retrospecto aí sobre ele. Vai jogar na lateral, vai jogar de zagueiro, chega para ser titular, chega para ser banco, como é que é? O Danilo é o seguinte, primeiramente um abraço a vocês, a boa tarde. O Danilo é um lateral direito de origem, né? Sim. Mas, na Juventus, ultimamente, ele vinha jogando antes com o técnico Massimiliano Allegri, numa linha de 3, como zagueiro pelo lado esquerdo, né? Sim. E no time do Thiago Motta, quando ele jogava, não foram muitas vezes, ele jogava como um lateral esquerdo. Então é um jogador que pode atuar literalmente em todas ali no sistema defensivo, só não pode ser goleiro. Mas não sei nem se, de repente, numa necessidade, ele vai lá para a posição de goleiro e tal. O Flamengo está precisando de goleiro, aliás. Mas é um jogador, para mim, que chega como uma bela contratação do Flamengo, né? Repito, não acho que ele vai jogar como lateral direito. O Flamengo tem 2 laterais direitos, né? Tem o Varela e tem o Wesley. O Wesley é um jogador que melhorou bastante, né? Sonha até com seleção brasileira. Tem 2 zagueiros, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, mas não tem substitutos de experiência à altura para esses 2 zagueiros. Então eu acho que o Danilo vai jogar como um zagueiro. E pode jogar pelo lado direito, como um zagueiro central, como um quarto zagueiro pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda não vai jogar, tampouco, né? Afinal de contas, ali tem o Ayrton Lucas, tem o Alexandro, mas é uma bela contratação. É uma contratação polêmica. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, e está tudo certo, cada um dá a sua opinião. Mas eu acho que é uma boa contratação para o time do Flamengo, que hoje entra em campo, por sinal, para enfrentar o Sampaio Corrêa, com o técnico Felipe Luiz, que a gente vê aí na imagem, mandando a campo uma equipe reserva. Não é nem mista, é um time reserva mesmo. Até o goleiro Matheus Cunha não é titular, o Rossi é o titular do Flamengo, mas vai ser poupado nesse jogo, como a Isa disse anteriormente, para o jogo da Supercopa do Brasil no próximo domingo. O primeiro grande jogo, acho que da temporada no futebol brasileiro, né? Ninguém se prepara para ganhar a Supercopa, né? Ninguém faz ali uma pré-temporada falando, não, eu vou jogar a Supercopa e pronto, acabou. Não, mas se ganhar é muito legal, ainda mais em cima de um rival. Essa partida será disputada no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Mangueirão, em Belém do Pará, né? O Botafogo vem cheio de moral, afinal de contas, venceu jogando com os seus titulares pela primeira vez, o time do Fluminense ontem por 2-1 no Engenhão. E o Flamengo não quer deixar por menos, por isso, poupa seus titulares para esse jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa. Já o Sampaio Corrêa é time pequeno, é o 8º colocado no Campeonato Carioca, lembrando que os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Vem com uma equipe fechadinha pelo seu técnico, com 2 destaques, né? O Max e o Elias, jogadores de ataque, o Max um pouco mais jogando pela direita, um ponta direita, o Elias um centroavante, jogador que faz muitos gols, talvez o maior ídolo da história da torcida do Sampaio Corrêa. Então, a partida em que o Flamengo, apesar de jogar com o time reserva, é favorito nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, convido você a apontar a câmera do seu celular para este QR Code aqui que está ao meu lado esquerdo, ou acessar bandbet.bet.br e fazer a sua fezinha no Campeonato Carioca. E aí tem uma mega especial que a gente preparou para você, que é aposta dupla no Campeonato Carioca, com odds mínimas de R$ 2,50 e você podendo ganhar uma free bet no mesmo valor, tá? Consulte termos e condições no site, mas é muito importante que você acesse o site apontando a sua câmera para esse QR Code aqui ao meu lado esquerdo. Tem bola rolando no Maracanã, finalmente, hein? E tem bola rolando na Europa também, com transmissão na tela da Band, Isa. Pois é, hoje também tem Liga Europa, rodada decisiva aí antes da fase playoffs e das oitavas de final. A Roma encarando o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt é o vice-líder da Liga Europa, já a Roma, Berna, 21ª. Parece que tudo depende de Paulo Dybala nessa equipe.
Paulo Dybala, Artem Dovbyk Dovbyk. e Pellegrini, né? Jogadores de frente desse time da Roma, né? Acho que tudo passa por esses caras. E também a Roma tem um meio de campo de muita qualidade, né, Isa? Com Saelemaekers, Koné, Paredes e Angelinho, né? Lembrando que o Saelemaekers e o Angelinho jogam mais abertos pelos lados. Mas esse time da Roma é bom, poderia render muito mais. Vem trocando muito de técnicos, né? Tinha o Ivan Juric, trocou pelo Claudio Ranieri, que estava aposentado, né? Mas é um técnico que tem grande identificação com a Roma. Ele aceitou segurar o rojão, discute-se até se pode haver uma renovação contratual para a próxima temporada. O Ranieri não quer, não. Está falando, embora seja um romanista, ele está falando que não. Eu vou dirigir até o final da temporada, vim aqui para apagar incêndio. Não vou ficar mais tempo aqui na Roma. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, faz uma campanha melhor do que a da Roma na Liga Europa, é o vice-líder, atrás da Lazio, né? Mas tem uma pegadinha nessa história. Perdeu o Marmoush, jogador egípcio, principal atacante do time, que foi jogar no Manchester City do Guardiola, inclusive já estreou, como titular na partida contra o Chelsea pela Premier League no último fim de semana, vitória do Manchester City por 3-1 de virada, né? E no lugar do Marmoush deve jogar o Ekitike, francês, mais um jogador francês surgindo no futebol mundial. É impressionante como a França tem revelado jogadores, né? No meio de campo tem o Mário Götze, que marcou aquele gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, no Maracanã, né? A Alemanha venceu aquele jogo por 1-0, depois de enfiar 7-1 no Brasil. Mas convido você a apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e fazer a sua fezinha no futebol europeu. Tem vários jogos hoje de Liga Europa, a gente está destacando para você essa partidaça entre Roma e Eintracht Frankfurt, mas vamos fazer a fezinha no futebol europeu. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e você vai ter BandBet Multiplica, tudo para você nesse jogaço de bola e também em toda a Liga Europa, né, Isa? É isso, não falta opção por lá para você apostar. Agora tem futebol e tem basquete, é isso? Exatamente, com dois grandes jogos hoje na NBA e um duelo imperdível pela Conferência Leste. E para falar mais sobre esses dois jogos, eu chamo meu querido amigo Eduardo Barão, diretamente de Nova York. Um abraço para você, Barão. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. Dois jogos importantes nessa rodada da NBA. Destaque para o duelo da Conferência Leste entre Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers. São duas equipes que estão brigando pau a pau na Conferência Oeste para saber quem vai para os playoffs. O Cleveland está com uma temporada melhor. No último duelo, por outro lado, deu Atlanta. O Atlanta acabou levando a melhor. Nos últimos 5 jogos está 3-2 para o Atlanta, ou seja, um equilíbrio nesse confronto entre as duas equipes. O Donovan Mitchell é o grande craque da equipe do Cleveland Cavaliers, que tem feito uma temporada espetacular. O armador tem médias de 27 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Além do Homem-Aranha, do Spider, Donovan Mitchell, a equipe do Cleveland também conta com o ala pivô Evan Mobley, que está muito bem nessa temporada, com médias de 17 pontos e 8 rebotes. É claro que do outro lado, né, o Atlanta Hawks conta com um exímio atirador de 3. Estou falando do armador Trae Young, com médias de 24 pontos e 10 rebotes. É muito complicado marcar o Trae Young. E também com Dyson Daniels, contratação desse ano da equipe do Atlanta, um jogador que consegue marcar muito bem os adversários e também está fazendo pontos. 15 pontos de média e 5 rebotes. Vai ser um duelo bem bacana de acompanhar, pode ser até que seja um duelo que a gente acompanhe mais tarde nos playoffs da NBA, mas evidentemente que essa temporada tem sido uma temporada que o Cleveland Cavaliers está jogando muito bem. E apesar de alguns tropeços na semana passada, para mim o Cleveland é favorito no jogo dessa noite contra o Atlanta Hawks. Mas sempre tem aquela coisa, né? Se tiver uma noite inspirada do Trae Young, começar a cair tudo de 3, aí realmente vai ficar complicado para a equipe do Cleveland, mas para mim o Cleveland leva esse jogo logo mais. Além desse duelo da Conferência Leste, teremos também o outro confronto importante da Conferência Oeste da NBA, entre Memphis Grizzlies e Houston Rockets. No último duelo, o Houston acabou levando a melhor, com o armador Jalen Green fazendo 42 pontos. Aliás, nos últimos 5 jogos, né, tá 4-1
para a equipe do Houston, ou seja, mesmo com o Memphis indo bem nos últimos anos na NBA, o Houston tem a vantagem nesse duelo. Na equipe do Memphis, destaque evidentemente para Ja Morant, o armador que pula muito, tem feito uma temporada boa, se recuperando depois da lesão que sofreu no ano passado. Ja Morant tem médias de 20 pontos e 7 assistências. E o pivô Jaren Jackson Jr., com médias de 25 pontos e 6 rebotes. Aliás, esse duelo entre Cleveland contra a equipe do Houston, esse duelo entre Memphis e a equipe do Houston vai marcar um confronto importante entre pivôs. Se o Memphis tem Jaren Jackson Jr., o Houston tem o turco Alper Sengun, um jogador que tem feito a diferença nessa temporada da NBA com médias de 21 pontos e 10 rebotes. Além do habilidoso marcador, um cara que sabe fazer muitas cestas, o Jalen Green com 26 pontos de média. Ou seja, é um confronto importante, é um confronto também que a gente pode ver lá na frente, na Conferência Oeste, nos playoffs, entre Memphis e Houston. Mas, para mim, com essa sequência que a gente acompanha da equipe do Houston, nos últimos jogos 4-1, o Houston vai conseguir a vitória jogando fora de seu ginásio, jogando no Memphis. Mas é aquele jogo bem apertado, difícil de saber quem vai levar a melhor. Se tivesse uma coluna do meio, empate, eu colocaria nesse jogo. Aqui de Nova York, voltamos ao Brasil. É isso aí, Eduardo Barão, com vocês. Berna, tá de acordo, concorda, discorda, quer dar uma cornetadinha? Só vou dar uma cornetadinha nesse mureteiro que é o Eduardo Barão, Falando, se tivesse um empate na coluna no meio, coisa nenhuma, Barão, vamos dar o palpite aqui. Embora o Barão tenha dito que mesmo jogando no Tennessee, o Houston Rockets é favorito nessa partida. E também no outro jogo, eu aposto no time do Cleveland Cavaliers, derrotando o Atlanta Hawks, O Barão falava muito sobre o Trae Young, Donovan Mitchell, que a gente está vendo aqui na imagem, mas o Trae Young também, que é jogador muito bom ali de perímetro, Líder de assistências na temporada da NBA, com 11 assistências, uma média impressionante por jogo, à frente na lista, no ranking, de craques como Jokic, LeBron James, Tyrese Haliburton no Indiana Pacers, dentre outros craques. Então, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e faça sua fezinha nessa dupla aí. Houston Rockets e Cleveland Cavaliers vencendo esses dois grandes jogos de hoje na NBA, Isa. Muito fácil de apostar, lembrando que tem que jogar com responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Valeu, Berna, até mais. Até mais.